hormonal feminino, na verdade ele é chamado muito de ciclo menstrual. Por quê? Porque a menstruação é a parte visível, é o que eu consigo ver, né? Mas ele é um ciclo hormonal. Por quê? Porque quando se estudou a fisiologia, percebeu que a menstruação e tudo que acontece na mulher são respostas aos hormônios, né? Então é um processo que vai causar mudanças fisiológicas, como por exemplo o seu inchaço corporal, a elevação da pressão arterial que você descreveu, né? Muito em consequência das mudanças hormonais. Okay? Então as mudanças do hormônio geram as mudanças fisiológicas. As mudanças dos hormônios geram as mudanças comportamentais. Aí nós veremos por que isso acontece. Está na Bíblia. Crescei e multiplicai-vos. Toda a espécie deste planeta, de um vírus ao ser humano, tem 2 programas básicos. 2. O primeiro, se mantém vivo. Por isso que o suicídio é algo assim realmente muito extremado, porque você tem que vencer um programa celestial, um programa genético, se manter vivo. E o segundo programa é faça filhos, porque você tem que perpetuar a espécie, senão entra em extinção a espécie. Então esses são os 2 programas básicos de todo ser vivo. Todos os seres vivos têm estes 2 programas básicos. Outros programas já tem seres que têm e seres que não têm, tá? Mas esses 2. Então quando a gente pensa e a gente olha o ciclo hormonal nas aulas mais complexas que a gente vê, dos fisiologistas renomados, dos médicos, né, super letrados, a gente olha esse troço aí. Oh my God! Nós vemos aqui a fase da menstruação, os hormônios. O branquinho é o folículo estimulante, o azulzinho é o estrogênio, o amarelinho é o luteinizante, e esse verdinho água, ai que saudade do surf, é a progesterona. Ok? E aí a gente olha esse troço e você fala, oh my, oh my, oh my. Sempre vi, nunca entendi. Alguém vai beber essa água? Não. Muito agradecido, porque eu esqueci a minha. Hoje eu esqueci tudo, esqueci. Hoje é suave. Nós já vimos este mesmo slide. Hipotálamo estimula a hipófise, que vai estimular, vai liberar hormônios, que vai estimular órgãos específicos. Hoje nós vamos trabalhar aqui com os hormônios que vão estimular as gônadas. Trofismo significa eu quero, eu me aproximo, né? Eu sou trófico da minha esposa, porque eu quero estar perto dela, eu grudo, né? E isso é a palavra trofismo. Tudo bem? Então toda vez que você vê o trófico, significa eu vou grudar em você, ok? E o fóbico significa eu vou me afastar de você, tá? Então toda vez, então gônado é o hormônio de gônadas, e trófico significa eu vou me aproximar de você, eu quero você, ok? E aí nós temos só essa glândulazinha aqui, libera tudo isso. O que nos interessa aqui é o hormônio liberador de gonadotrophinas. Isso o hipotálamo vai liberar ali, que vai estimular as gônadas sexuais. E aí, vamos deixar a coisa mais simples, mais leve e mais saborosa, mais gostosa. Porque a luxúria é um dos pecados capitais. Todo mundo tem, um pouco mais, um pouco menos, né? Alguns se perdem, alguns olham e falam assim, oh my, né? E pegam o terço, né? Mas todo mundo tem um pouquinho ou um montão de luxúria.
Então nós temos a fase que antecipa a ovulação, a fase da ovulação, a fase depois da ovulação e o caso não engravidei, a fase da menstruação. Isso se você quisesse engravidar, ou ufa, ainda bem que eu menstruei, se você não quisesse engravidar, né? Todos nós já passamos por essas, a maioria, pelo menos pela segunda fase, todos nós já passamos. Ufa, que bom que menstruou, né? Para quem quer ter filhos, algumas pessoas falam, que droga, menstruou, né? Ok? E aí quando a gente vê isso aqui, também lá nos livros, nas aulas mais complexas, vocês vão ver fase folicular, fase proliferativa, fase lútea e fase secretora. A primeira linha nós estamos falando dos ovários. A segunda linha nós estamos falando do útero. Ok? Mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar a coisa mais leve e gostosa. Então aqui embaixo, útero. Aqui em cima, ovário. Ok? Então, fase folicular, que nós estamos formando o folículo onde se desenvolve o ovócito. Na verdade, o nome correto não é óvulo. O nome correto é ovócito. Nós temos os ovócitos, vocês têm os ovócitos primários que nasceram com vocês. Porque pegou, grudou e não desgruda mais. E na prática é assim que a gente fala e está tudo certo. Tá tudo... Deixa as palavras difíceis para os biólogos, para os geneticistas. Deixa esse povo falar difícil para lá. Na prática a gente vai falar mesmo. Tudo bem? E aí nós temos, libera o óvulo. E aí depois o que acontece após a liberação do óvulo? Traduzindo em miúdos, é isso que a gente tem. Antes da ovulação, malandro, é Carlos, né? Isso. Carlos. Antes da ovulação, a mulher só quer deixar a gente com essa cara de tonto. Entendeu? Tudo. Aí a mulher começa a se interessar. E vocês que são mulheres, prestem atenção. Vocês começam a se interessar em roupa, em maquiagem, e o cabeleireiro bomba. E aí vocês prestam atenção no cabelo. E aí olha que tá com a ruga. E aí vê que o peitinho já não tá mais tão pra cima. Aí você já dá aquela ajeitadinha. Aí você olha na rua e vê se alguém olhou pra você. Por que você é isso? Você está se preparando para isso. Porque você precisa seduzir para ter. Porque tem que ter um sexo gostoso. Esse é o objetivo. Né? Vamos pegar lá o filme, como é que é? Advogado do Diabo. Deus fez o sexo. Eu fiz o prazer. Porque tem que ser gostoso. Vou pegar o exemplo de mulheres que querem engravidar. Por que demora para engravidar? Porque a idiota conta no relógio, fala assim, vem querido, é agora. Aí você sente exatamente, o homem sente exatamente o que a mulher sente muitas vezes quando ela é usada. Você vai fazer, eu estou sendo usada. Tô. Mais alguma coisa em que eu posso lhe ser útil? Outra coisa sem graça. Pé no saco. Porque no final das contas é isso que tem que acontecer. E quando chega nessa fase, nós vamos destrinchar aquilo lá, tudo para vocês fica gostoso. Filhos, na adolescência você pega lá o pirulito, aí é o barato que o adolescente fica olhando, né? Às vezes eu vejo as menininhas novinhas na sala de aula e ficam pega o sorvete, aí fica brincando com o sorvete, aí põe a bala na boca, a bala na boca. Tudo fica uma delícia. Aí vai tomar banho, não sai de chuveiro, nossa, ai, tá tão gostoso lavar aqui. Aí você vê, aí bate na porta, oh! Ah, é verdade, tinha até esquecido. Porque tudo fica uma delícia. Você está ovulando. Imagina. Porque para você tem que ser um sexo gostoso.
O homem não, filho. O homem é... Ainda mais de manhãzinha. Depois do pico da testosterona da madrugada, toda manhã pode procurar que tem. Porque o homem é igual, filho. O homem não tem ciclo. Qual que é o ciclo hormonal do homem? Produz muita testosterona até ficar velho, produz média testosterona na primeira velhice, produz pouca testosterona na segunda velhice. Mas aí, enquanto não morrer, sempre vai querer. Simples assim. Quando você é adolescente, você quer muito. Quando você é um pouquinho mais velho, você vai querer um pouco menos. Quando você é mais velho ainda, você vai querer um pouquinho menos, mas você sempre vai querer. Porque você é homem. Já a mulher não. A mulher tem essa preparação. E aí, depois que fez o sexo gostoso, o corpo da mulher se preocupa com isso aqui, ó. Então, quando eu penso numa fase pré-ovulação, eu preciso seduzir o macho. Como eu vou seduzir o macho? Não é consciente, é o teu corpo ficando uma delícia. E vocês percebem, o peitinho fica mais duro, o peitinho sobe, o cabelo fica brilhoso. E aí você olha e fala, nossa, eu sei que eu sou muito gostosa, essa aqui vai ser. Não, que eu diga. Tu é da pele vazia, diga. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu tinha 10 anos e a gente morava ali no centro com a avó. E ali tem aqueles prostíbulos decadentes, tem um monte. E aí eu queria ir no cinema com a avó, peguei lá no Páginas Amarelas, só que não tem escrito que é cinema pornô, eu achei que era um cinema de um filminho. Benedito. Moço, que filme tá passando? Aí ele, quando a galinha é boa, o pinto não falha. Você tinha quantos anos? 10. Eu falei, vó do céu, olha isso. Pois é. E dependendo da idade, até galinha ruim, o pinto não falha, não. Dependendo da idade, qualquer coisa está valendo a pena. Então é isso. Então quando a gente olha para esse troço aqui, você tem que ver isso aqui. E quando você entende isso, tudo fica muito mais fácil. Porque é um programa. O teu corpo na fase pré-ovulação vai se preparar para o momento em que você libera o óvulo. E no momento que você libera o óvulo, você tem que ter um macho. É aquele momento que, dá vontade. Toda hora você quer fazer isso. Toda hora. E depois, o seu corpo se prepara para segurar aquele espermatozoide. Para você engravidar. Que aí seria a fase da TPM? Não, a fase da TPM, aí nós já vamos chegar lá. Mas nós ainda estamos aqui na fase do eu quero engravidar, ok? Tá. Aí a última fase eu aviso o que é a TPM. Então, fase da proliferação, em que o seu corpo se prepara para a sedução, para a preparação e a sedução. Se eu desmerecer, por isso que voltamos, os 7 pecados capitais, ele explica muita coisa. Explica tudo? Não, claro que não. Mas explica muita coisa. Quando a gente fala, quando eu estou falando, eu estou me preparando, a mulher está se preparando para o sexo, é justamente para que ela possa ter um macho apto para fecundar. E para que o corpo dela esteja preparado para quando ela tiver aquela relação, naquele momento da ovulação, ele conseguir segurar esse espermatozoide. Então a hipófise vai liberar o FSH, ok? A maioria das siglas são todas em inglês, ok? O H sempre vai ser hormônio. O S, na maioria dos casos, vai ser estimulante. E o F, e a primeira letra, vai ser aquilo que ele vai estimular. Então, hormônio, folículo estimulante. O que ele vai estimular? O crescimento do folículo do ovário. E o que é o folículo do ovário? É a mochila em que estão os seus óvulos. Você já nasce com todos os seus óvulos. Todos os seus óvulos nasceram, diferente dos homens,
Um homem de 100 anos, quantos anos tem o espermatozoide dele? Não tem nenhum ano, porque ele produziu. Óbvio, quanto mais velho você está, menos espermatozoide você produz, mas você produz todos os dias. Uma mulher de 100 anos, quantos anos tem o óvulo dela? 100 anos. Então aqui nós já chegamos no primeiro contraindicação de uma gestação tardia. E é por isso que na adolescência é aquele pico, aquela porrada que você encosta. Ah, filho, dependendo de onde você estiver, é ali mesmo que acontece. Porque na adolescência, né, o corpo é programado para engravidar cedo. Por quê? Porque ela ainda não tomou as porradas da vida. Ainda tá, né? Ela só quer ela só pensa na namorar. Porque ela acabou de deixar a meia e a boneca. Então o corpo ainda não tem muito estresse. Não estou falando dos casos de violência infantil, mas a regra é essa. A regra é a proteção das crianças. Então significa que aquele óvulo não tomou porrada. Vamos voltar. Se você tem uma vida feliz, todo o seu corpo está feliz. E no seu caso, os seus óvulos estão felizes. Se você teve uma vida sofrida, todo o seu corpo sofreu. E no seu caso de mulher, os seus óvulos sofreram. E quanto mais os anos vão passando, mais sofrimento esses óvulos vão ter. E tudo vai envelhecendo junto. Então aqui é o primeiro indicativo. Existem vários outros que a aula não é de gestação, eu não vou falar. Vou parar só aqui. Por que não é recomendado? Ah, Cláudia Raia teve um filho com 50 anos de causas naturais. Mas mesmo sendo natural ou não natural, pouco importa, ela teve um filho de novo com 50 anos. A chance desse nenê, dessa criança nascer com um problema é enorme. É enorme. Por quê? Porque ela tem um óvulo de 50 anos. Tudo bem? Diga. Caio, naquilo que eu te falar. Porque o meu irmão, quando eu me engravidou dele, ela tinha 42 anos. E agora ele tem uma série de coisas, ele está 45, está em 49. Então, uma série de coisas. E o médico falou isso para ele: você é fruto de uma gravidez, de um ovo velho. Sim. Nossa, aí a gente começa a pensar, né? Sim. Tem como. Sim. Aí acho que isso acaba sendo de natimorto, essas coisas. Também tem alguma. Que o natimorto tem outras questões. É muito mais difícil. Aos 42 anos. Aos 40, sim. É muito mais difícil nascer do que morrer. A cada 5 gestações, só 2 vão para frente. Depois dos 30, a cada 5 gestações, 3 só. Se você é muito jovenzinho, a cada 5 gestação, 3 vai para frente, 2 morrem. Dos 30 aos 40, reduz para 2. Dos 40 aos 50, reduz para meio. Minha mãe teve meu irmão aos 42, tem 49. Porque sua mãe fez um sexo gostoso com 42. Eu tive com 42, foi no Então, acontece. E não é só, nasceu morto porque o óvulo é velho. Não. Existe mas a chance de nascer morto por ser um óvulo velho é muito maior. É muito maior. Mas esta é a causa? Não dá para saber. Mas esta aumenta a possibilidade do óbito fetal? Sim, aumenta. Tá? Claro. Então, pode dizer que psicologicamente, como a gente estiver ali na hora da relação sexual, influencia se vai engravidar ou não. Sim. A mulher está tensa porque eu preciso engravidar, eu quero tanto. Fica tensa. Sim. Pode ser que ela vá para beijo de engravidar. Nós vamos chegar a isso na fase da ovulação. Mas essa tensão já está aqui, ó. Porque se eu estou tendo, filho, vocês são mulheres. Homem precisa de um lugar. E mulher precisa de um
texto. É diferente. Se você já está tensa, como é que você vai fazer isso aqui? Nós vimos toda a parte, o curso ele foi focado no estresse. Por quê? Porque vai ser a maior parte do trabalho de vocês. Imagina, eu estou tenso. Como é que você vai ficar gostosa se você está tensa? Como é que você vai preparar? É igual cozinhar. É igual cozinhar. Pensa no. Eu vou cozinhar. Meu, se você está um pé no saco, a sua comida está uma bosta. Uma bosta. E se você está um pé no saco, você acha que o teu corpo não vai estar? Voltemos. Se você está feliz, todos. Por isso que é muito comum, e vocês vão ver isso também, e já devem ter vivenciado, casais que ficaram meses, até anos tentando nessa tensão. Por que não engravidava? Porque estava tenso. Aí quando relaxou e gozou, o filho veio. Porque relaxou. As coisas são. O psicológico influencia muito. A gente não é só biológico. Tá? Então, esse folículo estimulante é isso. E o que é o folículo? É a bolsa onde está o óvulo. Então, ela sai de uma microbolsa para uma bolsa gigante. O que isso lembra? Olha o ovo com a gema. E que na verdade nem é a gema, né? Lá no ovo é aquele trocinho branquinho que está do lado da gema. As coisas são bem parecidas na natureza. Nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, né? E algumas coisas se copiam. Então o folículo estimulante é isso. Você vai sair do nada para esse troço gigante aqui. Tudo bem? Isso pensando no ovário. Então você percebe que o corpo está se preparando. Daqui tantos dias tem. E quando tiver, eu quero engravidar, crescer e multiplicar isso. Tudo bem? Então essa é a primeira fase do hormônio que vai trabalhar na proliferação do folículo. Tudo bem? Tudo bem? E aí quando este folículo começa a se desenvolver, este troço aqui libera um outro hormônio. Aqui só mostrando, né? Ó, a temperatura vai aumentando até chegar perto da fase da ovulação. Ok? E olha o folículo se estimulando. Ó. Tudo bem? E quem vai liberando esse hormônio? O hormônio folículo estimulante, que é o verdinho. Olha ele aumentando aqui. Então este aumento aqui induz este crescimento aqui. Tudo bem? Isso é um programa. E aí quando este daqui começa a crescer, nós vamos para o útero. Porque o útero, ele precisa estar preparado. A mulher, ela tem o órgão sexual de cópula e o órgão sexual de captação do espermatozoide. O órgão sexual de cópula é, imagina, é onde há a penetração do pênis. É ali que tem a cópula. O pênis não entra no útero. O útero, se a gente vê só a pontinha, faz isso aqui, ó. Esse é o tamanho do seu útero. Encaixa aqui a caneta agora aqui, ó. Pega uma caneta de vocês e encaixa. A caneta são as suas tubas uterinas. Ok? Quanto mais nova você é, mais você consegue prender a caneta. Quanto mais madura, mais vivida você é, menos você consegue prender a caneta. O mesmo princípio se aplica ao outro. Tá? Elasticidade e força. Segundo motivo do porquê não é recomendado ter gestação depois de uma certa idade. Por quê? Porque o útero fica fraco e perde a elasticidade. Pede para, se vocês conhecerem alguma adolescente, pede para ela colocar. Você vai ver que o dedão gruda. É igual o útero, porque
é extremamente elástico. Tudo bem? Então esse é o tamanho do seu útero, é o tamanho exatamente. E desse tamanho da sua mão vai se esticar para poder abarcar todo o seu bebê. Então o que é que vai preparar? Voltamos para a mão. Voltamos para a mão. Coloca aí a sua caneta. Coloca a sua caneta. Claro, com vontade. E aí vai ficar fácil. Caneta com tampa, por gentileza. Isso, qualquer tampa. Que aí vocês vão entender algo simples. A tampa não é bem assim, tá? Mas para efeito didático, a tampa é o seu ovário. A tampa é o ovário. Tudo bem? Então a primeira parte é a liberação de uma célula microscópica lá do óvulo, do ovário. Aí essa célula vai cair na tuba uterina. Tudo bem? Ela vai ser liberada na tuba uterina lá no dia da ovulação. Nós já vamos chegar lá. E aí só que, então eu preciso preparar esse óvulo para ser liberado. Beleza? Dentro aí da sua caneta. Então a tampa da sua caneta é o seu ovário. E a parte interna do útero é onde você está segurando a caneta. Coloca a mão agora, o dedinho aí, ó, no meio. Esta é a parte interna. Então, como que acontece aquele caso da gravidez? Ectópica. Já já a gente fala sobre ela. Guarda aí a sua pergunta. Tudo bem? Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que você está preparando o óvulo aqui no seu ovário e você está preparando a parte interna do útero para receber esse óvulo fecundado. Por isso que quando vocês menstruam, não é só sangue que vocês liberam. Vocês liberam esse tecido que está na parte interna, que foi preparado na fase antes da ovulação. Porque o que me adianta você ter um sexo gostoso se você não tem um ovário e não tem o útero preparado? O sexo é para ter filho. Nós, seres humanos, temos uma questão sexual diferenciada. Todos os outros animais fazem sexo para ter filho. Nós, seres humanos, fazemos sexo por vários motivos. Vários motivos. Um deles é ter filho. Ok? Tudo bem? Existem diversas razões para ter uma relação sexual. Tá? E não subestime a capacidade de razões para ter relações sexuais. Eu já vi várias razões que eu falo, mano, não acredito que aconteceu por isso. Foi por isso que eu fiz. Não sei. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Eu já conheci pessoas que tiveram razões que você falou, uau, interessantíssimo. Então, essa fase proliferativa do endométrio, olha aqui o hormônio feminino. Entenderam agora porque o seu corpo também fica preparado para seduzir? Porque você está com o hormônio que te dá todas as características sexuais. Óbvio, seu peito não vai aumentar de tamanho, você não vai formar uma outra vagina, você já é uma mulher madura, mas o seu corpo se transforma com este hormônio. Nós vimos lá no semestre passado, no bimestre passado, as características sexuais secundárias. E vocês, mulheres, percebem como o seu corpo se transforma depois da menstruação até a sua ovulação. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Quando eu falei do órgão de cópula, então nós temos só essa parte aqui é a vagina. Quando o homem ejacula, ele vai ejacular no colo do útero. O colo do útero é aquilo que vocês fazem, avalia no exame Papa Nicolau. Ok? Então nessa parte, nós temos
canal vaginal e o colo do útero. A parte interna do útero é essa daqui. O seu ovário, quando eu falei não é bem assim, é porque a tuba uterina ela faz uma curva, né? O seu ovário, os seus óvulos estão dentro aqui do ovário. Então você prepara o óvulo aqui dentro e prepara a parte interna do útero ao mesmo tempo. Então o hormônio da hipófise atua aqui e o hormônio daqui atua aqui e no corpo todo. Nessa primeira fase, que antecede a ovulação, aí nós temos, percebe? Acabou a menstruação, ok? Já no finalzinho, já no meio da menstruação, o corpo já começa a se preparar. Porque olha o hormônio, o estrogênio aumentando. Justamente para quê? Para o seu corpo estar feminino. Tem que ter um corpo feminino. E olha o seu útero aumentando. Perdeu tudo, menstruou. E olha a parte interna engrossando até a sua ovulação. Então nessa primeira parte, pré-ovulação, dúvidas? Angústias? Eu só uma dúvida. Claro. Quando a pessoa tem um transgênero infantil, quando ele pega a criança, já vê que tem tendência, a menina já tem tendência a ver esse menino, ele já coloca um tipo de hormônio de testosterona na menina. Ela vai começar a ter as características masculinas. Aí mexe bem aí nessa parte. Não, porque se você. Não, porque ali você vai estar mexendo nos caracteres sexuais secundários. Ah, tá. Não nos Então não se primários. mexe no. Não. Você até pode arrancar, por exemplo. É que eu não mexo com isso, mas se eu fosse médico que trabalharia com isso, se fosse uma menina que quisesse virar um menino, eu arrancaria os ovários. E se fosse um menino que quisesse virar uma menina, eu arrancaria os vestidos. Tudo bem? E tá certo mexer na pré-puberdade. Porque ainda o corpo não se transformou. E tem gente que nasce no corpo errado. Você concordando ou não, eu tenho amigos e amigas que eu falo assim, mano, você é mais macho do que eu, você nasceu no corpo errado. E eu tenho amigos, né, que falam assim, você é mais sensível e mais delicado do que a minha esposa, você nasceu no corpo errado. Acontece. E tem gente que vai pro modo. Cada um vai pro seu. Mas aqui você não mexe aqui. Porque a partir do momento que você muda, por exemplo, a Roberta Close vai ter filho? Não. Por quê? Porque ela não tem muito. Simples assim. Entendeu? Tammy Gretchen vai poder engravidar? Não. Por que não? Porque não tem testículo. Simples assim. Até pode ter ereção peniana, pode ter caracteres sexuais masculinos, mas vai poder fazer um filho? Não. Por que não? Porque não tem testículo. Aqui nós estamos mexendo com a programação biológica padrão, não nessa outra questão. Tudo bem? Professor, Oi? o 14 ali é o pico, né? Isso, 14 é o dia da ovulação. Nós estamos pegando um ciclo de 28 dias. Então dá até para ajudar na tabelinha. Nós já vamos falar da tabelinha, tá? Pensa, você está no Brasil, o Campeonato Brasileiro muda de data toda hora, né, Eu Cássio? sempre usei tabelinha. Então, Eu sempre usei tabelinha. Também funcionou perfeito. não, para mim também, funcionou perfeitamente. Alguns sustos ou outros, mas sempre funcionou, né? Mas existe uma regra. Por que eu estou trabalhando 28 dias? Porque a aula era do quê? Ciclo circadiano e ciclo hormonal. Olha o ciclo circadiano lunar. Ok? Muitas coisas vocês vão ouvir falar assim: a ciência não explica isso, então logo isso não é. Eu vou te falar como estudante da USP, fiquei lá por 12 anos, fiz meu mestrado lá, fiz graduação lá, fiz 3 especializações, fiz mestrado, depois eu não quis fazer doutorado porque eu quis fazer direito, porque eu falei assim, não adianta na minha vida ser doutor em enfermagem. Eu prefiro ter uma outra opção de profissão que não vai mudar nada nem na minha carreira de professor, nem na minha carreira de enfermeiro,
Por isso que eu não optei em fazer doutorado. A ciência explica apenas a pergunta que foi feita. Só isso. O que é ciência? Você fazer uma pergunta e conseguir responder esta pergunta. Seja uma pergunta de observação, seja uma pergunta de criação. Okay? Você faz uma pergunta e você consegue responder essa pergunta de uma forma que um outro pesquisador, se seguir a mesma receita do seu bolo, vai chegar numa resposta estatisticamente igual. Aí você tem lá as variações de estatística. Ok? Então tem coisas, né, quando eu falei aqui, ó, existe uma possibilidade da gente estudar os chakras, isso não é muito bem aceito na psicologia. Ok, tudo bem? Se não quer levar para essa linha, a gente vai para o outro lado. Não tem relação entre o ciclo lunar e o ciclo menstrual. Ok, olha para a lua para ver se você, como é que isso se programa. Tá? Porque nós usamos um calendário burro. Por quê? Porque é um calendário baseado no ego. Nós estamos em novembro, que era o mês 9, mas o novembro virou o mês 11, porque nós tivemos Augusto César, mês de agosto, e Júlio César, mês de julho. Simples assim. Se ele tem, eu também vou ter. E teve. E você vai falar o quê para o imperador? Ave César. É isso. E aí você pega outras civilizações que não tiveram nem Júlios, nem Augustos, segue o calendário lunar. Então aqui é o nosso primeiro ciclo, que influencia as mulheres, não os homens. E eu vou te falar como homem trabalhando no meio de mulheres. É muito difícil liderar a mulher. Porque na fase pré-ovulação é uma mulher. Na fase de ovulação é outra mulher. Na fase pós-ovulação é outra mulher. E na fase da menstruação é outra. E aí você começa a olhar para a lua. E tudo que você reza eu espero que todas vocês menstruem ao mesmo tempo, que aí vai facilitar a minha vida. Já ouviu falar que diz que tem isso quando uma mulher mora na mesma casa? Porque aí você tem você que trabalha com aromaterapia, você trabalha com os feromônios. Os hormônios. Você sabe que a sua mulher está ovulando pela temperatura do corpo e antes da temperatura do corpo ser. Isso que eu detesto. Eu não gosto de usar perfume e eu não gosto que a minha mulher use perfume. A gente só usa perfume quando a gente vai sair juntos. Só. Por quê? Porque eu quero sentir o seu cheiro. Mas quando sai separado, não pode? Eu não gosto. Ela usa, eu não gosto. Porque existem perfumes que ativam determinados comportamentos. Né? Aqua de Dio é um perfume bem interessante. Tem perfumes que é melhor você usar bem acompanhado. Pré-ovulação, então já vimos, beleza? Agora vamos na fase. Oh yeah, I'm just sexy for my love. Então nós vamos aqui a ovulação, que tecnicamente é a ovocitação, mas ninguém vai falar ovocitação. Continua falando ovulação e está tudo certo. E aí nós temos um outro hormônio da hipófise, o hormônio luteinizante, que vai formar o corpo lúteo. E o que é o corpo lúteo? Esse hormônio luteinizante, ele só tem uma função: chegar aqui na bolsa e estourar. Então o hormônio folículo estimulante, ele vai estimulando o folículo. Aí quando ele está madurão, vem o outro hormônio que fala: saia daí. Olha ele aqui, ó. Por isso que ele só vai ter o pico na ovulação. Porque ele só serve para isso. Essa é a função dele. Olha o nível dele antes e olha o nível dele depois. Qual que é a função dele? Jogar
jogar a sementinha para fora. Tá bom? E aí essa sementinha vai ser liberada e vai ser captada pelas tubas uterinas. Existem todo um mecanismo. Então essas tubas uterinas já estão preparadas. Tem mulheres que sentem dor nessa fase, porque as tubas uterinas se contraem, não é? As tubas. E aí tem mulher que sente dor aqui na lateral. Tá? Não são todas, poucas mulheres, mas tem algumas mulheres que sentem dores nessa região, ok? E o útero já está preparado lá para ter essa relação. E então é isso que vai acontecer, ó, a liberação. E aí isso aqui, tá vendo? Ele vai crescendo, o hormônio luteinizante, e aí isso aqui continua, ok? Isso aqui existe ainda, tá? Isso aqui permanece. Que é essas imagens aqui, ó. Essas aqui, ó. Ah, ele permanece. Nós já vamos chegar nele, ok? E aí esse hormônio, né? Nessa fase de ovocitação, olha o que acontece também com o hormônio folículo estimulante, ó. Quem que o folículo estimulante está mexendo? Está mexendo com aqui, só que agora não vai mais interessar, porque já estourou. Só que ele também mexia com a parte interna do... É igual, aí... O que acontece quando você sente o cheiro de uma comida gostosa? Você começa a salivar. E quando você está ovulando e vê um homem gostoso? Também saliva, filho. Simples assim, porque é mucoso. E aí é aquele momento em que você vai olhar para a sua calcinha e você vai perceber que ela está molhada. É aquele momento que você acorda de manhã, né? Se você dorme sem calcinha e você se toca, você vai sentir, literalmente. E o homem que conhece a sua esposa também vai sentir. Por isso que eu gosto de fazer associação com a lua. Eu já bato o olho na lua e faço entendeu? Então aumenta a temperatura corporal. É aquele momento que você dorme com o pé fora do cobertor. O mês inteiro dorme com toda... E aí naquela semana o pezinho para fora do cobertor. Então você já olha para a lua assim, então quer dizer que se a sua sala está cheia de mulheres, você já sabe, né? Ah, A coisa tá perigosa. não. Não, porque quando não nem saber as colegas, né? quando a sala... ali é, meu Deus. Ali não tem lua não. Ali é meio... Então aumenta a libido, que é aquilo que eu falei para vocês. Que aí vai tomar um refrigerante, tudo te dá um prazer diferente. Tudo. Aí pega o chocolate, aí fica brincando, aí você, né, fica tudo dá um prazer diferente. As mamas ficam mais inchadas, mais sensíveis, e algumas mulheres é sensível para dor, a maioria das mulheres é sensível para estimulação sexual mesmo, ocitocina. O colo do útero se abre. É aquele momento em que você, antes da ovulação e depois da ovulação, você tem a relação sexual, seu companheiro ejacula dentro de você, você vai dormir e aí você acorda, a cama está suja. No momento da ovulação, você tem a relação sexual, ele ejacula dentro de você, você vai dormir, você acorda e não tem nada na cama. Porque o útero faz... Se eu estou preparada para engravidar, você acha que eu vou desperdiçar? Você é maluco? Pirou? Aí na menopausa não tem esse ciclo. Né? Na menopausa não tem esse ciclo. Tá? Na menopausa isso não funciona. Tudo bem? Então, e é isso. E a posição também do colo do útero. Antes da ovulação, dependendo da posição, você sente o incômodo da cabeça do pênis batendo no colo do útero.
E dependendo da posição, você até consegue encaixar a cabeça no colo do útero, e tem algumas pessoas que gostam desse tipo de relação. Mas dependendo da posição, você tem esse incômodo. Quando você está à ovulação, isso não acontece, porque o colo do útero ele sobe e se abre. E aí, para você encostar nele, você precisa de uma outra posição. Porque tudo se prepara para quê? Para você engravidar. O sexo é gostoso? Claro que sim. E o prazer do sexo é para você fazer bastante mesmo. Mas o objetivo do programa corporal feminino é para você engravidar. Ah, eu não concordo com isso. Você é um idiota. Por quê? Morre, conversa com o programador, seja lá Deus ou a Matrix, seja lá naquilo que você acreditar, e aí volta de novo e vê se ele mudou o programa. Caso contrário, aceita, porque o programa é esse. Esse é o programa. Tudo bem? E tudo se transforma para ter sexo. E tudo se transforma para que no momento do sexo o útero fazer... pegar tudo. E aí, óbvio, a aula não é de gestação. A aula é só de ciclo hormonal. Quando sobe, óbvio, parte vai para cá e parte vai para lá. A aula não é de fecundação. Não vou falar nada de fecundação, nem de gravidez. Ah, o que é uma gravidez ectópica? É qualquer gravidez que não acontece aqui. Se acontecer em qualquer lugar que não aqui, é ectópica. Até aqui já é, alguns médicos chamam de ectópica. Por quê? Porque a chance de vingar aqui é muito pequena. Tem que parar aqui. Ok? Mas tecnicamente, ectópica é quando está fora dessa parte interna aqui. Entenderam por que eu pedi para vocês fazerem isso aqui? Olha aqui a pontinha. Olha aqui o fundo. Olha a parte interna. E a suas tubas ovárias, suas tubas uterinas. Diga, Camila. Então, seria muito místico colocar. Eu já ouvi falar que você quer ter uma filha, menina, você faz tal posição. Não, isso é místico. Isso é místico. Por quê? Porque quem é? Fizemos 2 vezes a mesma questão em 2 provas diferentes. Quem é que define? Pouco importa se você está assim, assim, assim. Faz a menor diferença. A única diferença que faz é que a aula não é de gestação. É que o espermatozoide masculino, ele é rápido, ele é... Eu não gosto muito desse programa, mas você consegue ver muita coisa lá. Vocês psicólogos vão ver muito mais coisas do que eu. Quando eu tinha uma companheira que era viciada nesse programa, eu assistia para ficar vendo os 7 pecados capitais. O Big Brother. Eu gostava de ficar procurando os 7 pecados capitais e você vê todos ali. E é interessantíssimo você ver a transformação. E para mim esse programa é justo. E eu acho que o outro concorrente, a Fazenda, não dá certo porque põe o povo para trabalhar. E aí não trabalha na preguiça, que para os judeus é a mãe de todos os pecados lá na Cabala. A mãe de todos os pecados para os judeus é a preguiça. Por isso que o Big Brother deu certo e o outro não. E aí, quando você olha naquilo, eu gosto de ver aquilo. Eu gosto de ver essas condições. E aí lá tem uma parte, que é onde eu queria chegar. Nas provas de resistência, sempre é a mulher que ganha. Porque quanto mais músculo você tem, mais rápido você se cansa. É simples assim. Quanto mais músculo. E aí, provas de explosão. Eu preciso fazer tudo rapidinho. É os homens que ganham. Porque aí, quanto mais músculo você tem, maior é a sua explosão. Então, o espermatozoide é igual. O espermatozoide masculino, ele explode. Pá! Brum! Só que morre rapidinho. Então, acabou de ejacular aqui. Beleza? O espermatozoide masculino chega aqui em 1 dia. Só que ele vai morrer em 1 dia e meio.
E o espermatozoide é a corrida da lebre e da tartaruga. Né? E o espermatozoide feminino vem devagarzinho. E ele demora até 4 dias para morrer. Por isso da sua tabelinha. De 5 dias. Entendeu? Então, eu quero ter menina. Eu olho para o meu dia da ovulação. Vamos chutar, tá? Dia 14 eu vou ovular. Não dá para você saber quando você vai ovular. Só dá para saber quando você ovulou. Só dá para olhar para o passado e fazer uma predição futura. Por isso que a tabelinha não funciona. Porque vai que, só um instante, vai que naquele mês passou, de repente teve construção na sua casa e só veio aqueles pedreiros. Você vai ovular antes, filha. Seu marido trabalhando e os pedreirão trabalhando sem camisa na sua casa, quer um cafezinho e a obra não acaba nunca. Então você vai ovular antes. Ou vai que naquele mês você teve prova, você teve trabalho, você vai ovular depois. Mas vamos chutar que você sabe que você vai ovular no dia 14. Quando você ovula no dia 14, ele vai começar a subir aqui, E o seu espermatozoide está vindo aqui. E aí começa a vir o... Deixa eu contar uma coisa engraçada. Minha amiga, desculpa, professor. Minha amiga falou assim: Júlia, você não vai acreditar. E o que foi? Eu fiquei com o eletricista. Ela falou, perguntando para mim: você acha muita decadência? Ela era bonito. Ela falou: era. Então tá bom. Imagina, literalmente foi uma relação eletrizante. Foi no hall de entrada ainda. Normal. Tinha câmera. Então aqui você tem o espermatozoide masculino. Vamos supor que eu acabei de ovular aqui. Beleza? Daqui até aqui pode demorar também 3 dias. Então muito vai depender do dia que você ovulou e do dia que você teve a relação. Vamos supor, você ovulou hoje e nós tivemos a relação hoje. A chance de ser menina é maior, porque até o seu óvulo chegar aqui, os seus espermatozoides masculinos já morreram. E aí vamos pegar um outro exemplo. Você ovulou antes de ontem. Hoje é quinta, você ovulou na madrugada de segunda para terça. E nós tivemos a relação hoje. Seu óvulo já está aqui. Então a chance de ser homem é maior. Entendeu? Quem define é o espermatozoide. Pouco importa se você está com a... O que vai definir é o dia da relação e o dia da ovulação, que vai ter que ter um encontro. O óvulo não muda a velocidade. O que vai mudar a velocidade é o masculino, que chega rapidinho e morre cedo. E o feminino, que demora para chegar e vive mais tempo. Que aí ele fica parado aqui esperando. Tipo mulher, eu vou esperando. Por isso que tem tanta mulher no mundo. Tem muita mulher no mundo porque o sexo frágil é o homem. O espermatozoide masculino morre muito cedo. Tá? Isso sim, se viver muito, vive um dia e meio. Se viver muito. A média é um dia, né? Você falou Menos de um dia. De 18 a 24 horas. Tá? E aí nós chegamos agora na fase pós-ovulação. Entenderam agora por que disso aqui? Eu preparo o meu corpo para ter um sexo gostoso para poder engravidar. E o corpo continua na preparação para engravidar. Por isso que depois do... Aí, Posso mais colocar
Pode reparar, vocês vão pegar principalmente jovenzinhas. Você olha, às vezes você olha, tá viajando, o olhinho tá até lá pra cima. Você fala mal, né? Você tá nela. Como é que você sabe, professor? Tá? Oi? Eu já estou falando do lunar. Já estamos fazendo associação com o lunar. Tudo bem? São 3 ciclos circadianos. E aí, se você for pegar a vida como um todo, nós temos mais ciclos circadianos. Que aí você pode pegar a infância, a adolescência. Mas o mais famoso é o diário. Nós temos o segundo, que é o lunar, que interfere muito nas mulheres. É o que nós estamos fazendo a associação. Aqui você vai ver qual é a tua. E pode prestar atenção. Você vai ter as alterações na tua lua. Ok? Que eu ia finalizar com isso, mas a gente consegue já trazer um pouquinho. Então, ainda sobre a ação do hormônio luteinizante, aquela que estourou, ela continua viva. Ela só soltou o óvulo, mas ele continua vivo. E aí, me interessa agora eu seduzir? Te interessa agora você captar o macho? Não, filho, todo o trabalho de astúcia e sedução já aconteceu. O sexo que era para acontecer já aconteceu. Agora você quer o quê? Você quer algo que favoreça a gestação. Por isso que a segunda fase é a fase mãe. Então você divide o ciclo menstrual. Primeira fase, mulher em preparação, você lá se maquiando. Segunda fase, primeira fase, mulher sedutora. Segunda fase, fase da ovulação. Segunda fase, mulher sexy. E terceira fase, mulher mãe. Ok? E aí quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que tem as variações dos hormônios. Opa, aqui está na fase do outro slide. Tudo bem? E aí nessa fase, percebe? Se eu vou ter a fecundação aqui, se eu for ter a fecundação aqui, o que precisa acontecer com a capa interna do útero? Continuar aumentando. E aí agora eu aumento inclusive os vasos sanguíneos. Por quê? Porque se esse bebezinho, se esse feto grudar aqui, ele vai precisar de comida. Ele vai precisar de um cobertor quentinho e muita comida. Por isso que nessa fase você continua espessando a parte interna do endométrio. Menstruou, nada. Aí você começa a aumentar. Ovulou, olha o pico aqui, para estourar. Ovulou, olha o hormônio estrogênio. O que acontece com ele? Por isso que às vezes, depois dessa fase, algumas mulheres já têm uma irritação e uma dor de cabeça aqui. Passou a fase do tesão, 1 ou 2 dias, você fala assim, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça chata, não, hoje não. É aquela fase que o marido pensa, segunda teve, terça teve, quarta teve, quinta teve, sexta-feira, não, hoje não. Mas hoje é sexta, não, hoje. Então você fala aí, meu bem. Porque caiu. Aí você fala, mano, não estou entendendo nada. Qual que é a regra? Não tente entender. Qual que é a regra? Sim, querida. E qual que é a regra? Abre uma cerveja e fica de boa. Vai fazer o quê? Não vai adiantar nada? Brigar? Porque se você brigar, você vai ganhar outro problema? Então, não. E olha o endométrio, Olha aqui, O estrogênio caiu
E olha o verdinho, que é a progesterona, o hormônio progestação aumentando. E por que ele aumenta? Olha o que vai aumentando junto, o endométrio. E aqui não tem mais o óvulo. Por isso que ela é chamada de fase lútea. Porque o que era um folículo, fase folicular, virou um corpo lúteo. Ou corpo amarelo. Ok? Eu não quero que vocês decorem esses nomes. Eu só quero que vocês entendam o programa. E todo mês vai ser igual. Aqui é uma mulher, aqui é outra mulher, aqui é outra e aqui é outra. Pensando no seu ciclo lunar, 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Por isso que eles falam, ó, o homem é como o sol. No máximo dá uma mainada no inverno. E a mulher é como a lua, toda semana. Não é isso que vocês escutam? Agora está explicado. Entendeu, senhorita? Seu ciclo circadiano lunar, o ciclo circadiano, por isso que ele é pouco falado. Por quê? Porque ele é para a mulher, não é para mim. No máximo eu vou mudar no inverno. No máximo. Não. Sim, esqueci. Na verdade, tecnicamente é 29 dias e meio, né? É só para casar. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E por isso que a maioria das mulheres menstruam entre 28 e 29 dias. Por quê? Porque segue a lua. Ah, eu não sigo, ok, você é exceção. A regra é por isso que você tem a tabelinha de 14 dias, por isso que a maioria dos ciclos é de 14 dias. Só que ninguém faz essa associação. Porque aí é óbvio, não todas as mulheres vão menstruar na mesma lua, seria maravilhoso que sim. Ou não sei, né? De repente o planeta poderia. Ou você imagina, na mesma semana, todas de TPM, você fala, mano, hoje eu não vou trabalhar, por quê? Porque essa é a semana de fogo. Acho melhor assim mesmo. Deve ser melhor assim. Mas isso é bom, Mas é perigoso. Isso, então percebe, ó. Aí você tem a última fase, que aí sim é a fase da menstruação. O que é a fase da menstruação? A menstruação é um choro de um útero frustrado, porque ele não engravidou. Olha, ele chora. Aqui aconteceu. Tá vendo? O óvulo foi liberado, veio, não foi fecundado e quando ele cai, descama todo o endométrio. E aí vocês sentem lá você sabe que a pessoa é velha quando ele chama de mods. Tiozão, você sente lá no mods, né? Você vê que tem peles, tem pedaços de coisas lá. Não é só sangue. Ok? Não é coágulo, é tecido interno do útero. Tem o coágulo também? Tem coágulo também. Mas aquelas partes grossas, aqueles pedaços de coisa, é o pedaço do que cresceu dentro do seu útero. Por isso que é o choro do útero. Imagina, você teve um mês inteiro de preparação. Eu me preparei, fiquei bonita, fiquei gostosa. Aí eu tive que transar com aquele traste, com o eletricista do rolo. E nada! Entendeu agora parte da raiva? Então, ó, isso é o corpo lúteo, ok? E aí vocês vão ver lá nos livros o corpo albicans, ok? E aí esse corpo albicans é por quê? Porque ele ficou albino, ficou branco, tá? Pouco importa os nomes. Então, ó, isso só no ovário. Começa o saquinho pequenininho, vira um mochilão, estoura o mochilão, esse mochilão fica amarelo para poder liberar progesterona. Se você não engravidou, ele morre. Por isso que, a mulher tirou o útero, tem problema? Não. A mulher tirou o ovário, tem problema? Sim. Eu fiz esterectomia total. Você tirou o útero, tem problema? Não. Você tirou os ovários, tem problema? Sim, porque você já entrou na menopausa.
você já não vai ter mais os seus hormônios. Muda o corpo todo. Se você tirou os seus ovários, você sentiu que o seu tesão mudou, sua vida mudou, tudo. Por isso que por isso que as coisas evoluem. Com a evolução e o acompanhamento e a ciência observacional, se percebe, preserva seus ovários. Por quê? Porque é ele que te faz mulher, não é o seu útero. O útero tem uma questão psicológica, e aí vocês vão tratar, a mulher vai se sentir vazia por dentro, aqueles monte de coisas que são questões psicológicas que quando cai para mim eu olho e falo assim, ok, vou te encaminhar para psicólogo. Eu não faço a menor ideia de como tratar isso. Aqui é questão hormonal. Aí você precisaria fazer aqui, nesse caso, uma reposição hormonal. Tudo bem? E por que tem a TPM? Então, chegando agora no ciclo completo, hormonal. Aqui em cima, hormônios da hipófise, olha lá que bonitinho. E aqui, hormônios dos ovários. Cadê hormônios do útero? Não existe, não tem. Tudo bem? Por isso que você preserva os ovários. A hipófise, verdinho, folículo estimulante. Azulzinho, luteinizante. Aqui nesse primeiro momento, acabou de menstruar. O que você quer fazer? Preparar um novo ovário, um novo óvulo e preparar de novo o útero. Novo óvulo e novo tecido interno do útero. Vai preparando, vai ficando bonita e gostosa, né? Vai aumentando seus hormônios femininos, o cabelo fica... Por isso que uma parte do mês, seu cabelo é maravilhoso, mesmo se você lavar com sabonete. E aí você, por quê? Porque você está ficando bonita e gostosa, filho. Para quê? Para na hora da ovulação, quê? Aí terminou a ovulação. Eu não quero mais ter sexo. Por quê? Porque aí o útero vai se fechar e vai segurar aquele espermatozoide que foi liberado lá dentro. Se eu conseguir segurar um espermatozoide lá dentro, olha aqui. Aí eu começo a me preparar para quê? Para grudar esse óvulo fecundado. O nome óvulo é só quando há fecundação. Aqui, na parte interna do útero. Olha a diferença de tamanho. Aí eu não tive a ovulação. O que era o corpo lúteo morre. Se ele morreu, não tem mais nenhum desses dois hormônios. E também não tem mais principalmente esses dois hormônios que são produzidos aqui. E aí quando cai o estrogênio, por isso que aqui e aqui você vai ter os sintomas da TPM. Depois do baby, você fica um pouco zangado. E um pouco antes da menstruação, você também fica um pouco zangado. Porque caiu quem? O estrogênio. Aí você vai ter todas as oscilações de humor. E aí oscilação, por que é oscilação? Porque eu já conheci mulheres que iam para a depressão e mulheres que iam para a agressão. Já vi mulheres que ficavam emotivas, já vi mulheres que ficavam agressivas. Já vi mulheres que dormiam pra caramba, já vi mulheres que não dormiam de jeito nenhum. Já vi mulheres que quiseram, que gostam de ter um sexo violento antes da menstruação. E já vi mulheres que nem chega perto. Já vi mulheres que nesses dias trabalham igual uma louca. E já vi mulheres que falam assim, não, hoje não. E já vi mulheres, né, que tem boa concentração e não. Então oscila, varia. O que vai acontecer? Não sei. Vai acontecer com você. Você tem uma regra. Sempre vai acontecer. A regra sua é de um jeito. Vamos supor, professor, eu fico agressivo e com tesão lascado. Essa é a sua regra. Significa que todo mês vai ser assim? Não. Que a vida é dinâmica. A única coisa que não muda é o quadro na parede. Se você limpar. Se você não limpar, ele acumula poeira. Tá? E aí se você engravidar, eu não menstruei, engravidei, que o objetivo é esse. Já chegou a falar. Se o objetivo, se você engravidou, você vai continuar, você vai desenvolver a placenta
E aí a placenta vai manter a produção da progesterona e a produção do estrogênio. E qual que é o hormônio da placenta? É aquele que vocês pegam no teste. A gonadotrofina coriânica. Ok? Existe falso negativo, mas não existe falso positivo. Ah, e deu positivo. Será que é falso? Não. Pode comprar todos os testes que você quiser. Parabéns pro papai. Parabéns pro papai. Ah, deu falso negativo. Significa que você não está? Sei, faça outro amanhã. Pode ser que você esteja. Falso negativo existe. Falso positivo não. Por quê? Porque você só vai ter esse hormônio se você tiver uma placenta. Você só vai ter uma placenta se houver fecundação e fixação. O nome correto é nidação. Mas aí esse óvulo fixou. Já vou mostrar um videozinho para você. Diga, senhorita. Em relação às cólicas menstruais. Cólicas menstruais. Por que tem cólicas? Façam assim. Pega. Não, pelo amor de Deus. Não. Não. Eu vou. Coloca. Pega uma e coloca no meio da mão. Por gentileza. Pega. Corta no meio e segura no meio da mão. Corta no meio e segura no meio da mão. Segura, segura assim, ó. Eu quero que vocês segurem deste jeito assim, ó. Revestindo todo o útero. Todo. Corta no meio pra gente salvar o planeta e segura no meio da mão. Corta aí no meio, dá um pedacinho pra ela, por favor. Tá. Eu trabalho com prevenção de Vamos entender, Carlos, apesar da gente não ter, graças a Deus, eu agradeço todos os dias que eu faço xixi de pé. Não, claro que não. Tá maluco? Deus não me fez para sentir dor no único momento, quando eu estou brigando, só. Faz o contrário, tá maluco? Ótimo, segura aí. Beleza? Sim. Assim, desse jeitinho. Ó, Para assim. dentro. Ah, pra dentro, pra dentro. Isso. O que é esse troço branco que está na sua mão? O que é o guardanapo que está na sua mão? Segura desse jeito, sem sair nada para fora. Puxa ele tudo dentro do seu útero. O que é esse troço branco? O que é o guardanapo no seu útero? O seu? Endométrio. E esse endométrio ele está como? Aumentado. Por quê? Porque o objetivo é pegar quem? O óvulo fecundado. Foi fecundado? Não. Agora como é que você tira isso daí? Faz aí. Só tira daí. Vai, mulher. Anda. Joga isso pra fora assim, ó. Nossa, por isso que eu vou engolir isso. Aí essa movimentação da Entendeu agora? É simples assim. Tudo bem, é que o seu útero solta mais fácil. Ok? Aí, se o seu vai se abrir como uma flor, se o seu vai ficar gorfando para sair, sorte sua que o seu se abriu como uma flor, né? A minha esposa, graças a Deus, passa e não vejo nada. Já tive relacionamentos com mulher que era uma semana de prostração. Cada mulher é de um jeito, mas todas as mulheres vai acontecer a mesma coisa. E no caso da endometriose? Aí é um problema, tá? A mesma coisa. Por que se retém líquido? Porque o corpo está sendo preparado para a gestação. Ele quer engravidar. E se você formar um novo bebê, da onde vai vir o sangue do bebê? Do líquido que você guardou. Não é que o seu sangue vai se misturar com o sangue do bebê, não. Mas este líquido vai ter que ir para lá. Por isso que você enche. Ah, eu tenho cólicas horrendas. Ok. Depois do oh yeah baby, fica seca. Começa a parar de beber líquido.
Por isso você tem que decorar a sua lua. Qual é a tua? Ah, eu menstruo na lua cheia. Ok, na crescente eu já corto a água. Por quê? Porque você vai acumular líquido para os vasos sanguíneos para poder mandar esse líquido para o bebê. Ah, aumenta a minha pressão? Claro que sim. O que é a pressão? É a quantidade de líquido que está circulando no seu sangue. Quanto mais líquido. Ah, não entendi, professor. Pega o busão. O busão meio-dia tem uma pressão, que tem uma quantidade de pessoas. O busão 6 horas da tarde tem outra pressão, porque tem muito mais pessoas. O ônibus continua sendo o mesmo. O que mudou é a quantidade de coisas lá dentro. O sangue, os vasos sanguíneos é o mesmo. O que vai mudar é a quantidade de líquido que tem lá dentro. Muito líquido, muita pressão. Pouco líquido. Simples assim. Decora a sua lua. Então hoje a ideia era a gente entender o ciclo circadiano feminino, que é onde vocês vão trabalhar muito. E vocês vão ver. Porque é inadmissível um psicólogo fazer uma consulta sem saber qual é o ciclo daquela mulher. Como é que você faz uma consulta com um homem? Tudo bem, é tudo a mesma coisa. Você tem os dois testículos? Tem. Você tem algum problema? Não, então beleza. O seu problema é outro. Agora eu pego uma mulher numa fase pré-ovulação. Ela é uma. Aí na semana seguinte, você tem consultas semanais. Aí na semana seguinte ela está ovulando. Aí você vê outra mulher e você fala assim: nossa, eu sou Freud. E o problema dessa mulher? Aí você vê na outra semana, ela ainda está naquela fase de: o mundo é lindo, eu sou mãe de todas. E você fala: realmente eu sou Freud, resolvi o problema dessa mulher. E aí na outra semana, eu vou matar todo mundo. Você fala: não entendi mais nada. Realmente você não entendeu nada mesmo. Você acha que você está transitando só do cérebro, minha filha? Ou você acha que isso daqui não molda os seus comportamentos? Isso é uma boa técnica para fazer uma defesa de uma mulher que matou o cara, né? Sim, você tem atenuantes. No direito você tem os atenuantes. Você apenas atenua. Você não exclui o fato. Mas você reduz as consequências do fato. Assim, eu também daquela pergunta do primeiro dos irmãos, ele pode fazer essa alteração comportamental. Sim, por isso. É o que nós vimos hoje. A alteração comportamental feminina, de acordo com o seu ciclo, que na maioria dos casos coincide com o ciclo lunar. Aí quando a mulher chega na menopausa, ela estabiliza esse comportamento. Sim, porque aí ela não vai ter mais. O que é a menopausa? Significa: você já teve filho? Não. Hahaha, só na próxima vida. Então, mas não vai. Isso! Mas vai. É isso, é simples assim. E dá uma sensação Vai haver uma alteração de comportamento por conta dessa fase. Sim, claro. Ela vai crescer, ela vai crescer. Sim, é isso mesmo. Por isso que você vai ter jovens, oscilações mamíferas. Vocês foram mulheres jovens. Não, só vocês sabem os tesões que vocês sentiram nas madrugadas de ovulação. O homem que acha que gosta mais de sexo do que mulher é burro. É que a gente gosta todos os dias. Mas quando vocês querem, quando vocês estão aqui, isso é louco, irmão. E ainda mais vocês não têm o efeito, né, que a ejaculação dá, da perda de energia masculina. Tem mulher que não para. E não para. Porque é diferente mesmo, é tudo diferente. Aí você pega uma mulher de meia idade. Não significa que ela não tem essas oscilações. Significa que ela aprendeu a controlar, ter um controle social. Aí tem mulheres que até ficam com os eletricistas. Isso aqui não conta para as amigas. o segredo é não ficar fazendo propaganda, né? O mineiro faz sucesso e está sempre quietinho. Nossa, Né?
você pega uma mulher já pós-menopausa, é outra mulher. Você percebe que aqui a influência no estado emocional dela, essa parte aqui já não existe mais. Então eu não posso achar que eu vou olhar só o psicológico sem olhar o biológico. Só o biológico resolve tudo do psicológico? Não. Só o psicológico resolve tudo do biológico? Não. Mas qual é o nome da disciplina? Bases comportamentais. Bases biológicas do comportamento. Uma base biológica do comportamento feminino. Diga, Kalene. Essa parte psicológica que você fala, o sistema límbico, então, aí a vida, Claro que sim. Claro que sim. Se eu tenho aqui alterações de humor, quem mexe com o humor? Sistema límbico. Quem é o seu cérebro emocional? Sistema límbico. Seu padrão do sono, aí já entra, hoje não teremos tempo, no seu segundo ciclo circadiano. Que também está bem colado com o sistema límbico, que é a glândula pineal, que vai produzir a sua melatonina. É que na verdade é o primeiro, todo mundo só fala desse. Que é o relógio biológico. Isso aqui é o seu relógio biológico. O seu relógio aqui também é um relógio biológico. Mas aí você pega o sistema solar. Ok? O que é solar? Aí você tem, aparece o sol, o seu corpo acorda, desaparece o sol, o seu corpo dorme. É simples assim. Né? Aí a gente, num outro momento, entra nessa questão. Por que as coisas estão desreguladas? Porque a gente tem muitas luzes hoje. Tá? E nós temos um segundo sistema límbico, que seria o terceiro neste caso, que seria o ciclo anual. Como é que seu corpo se comporta quando tem muito sol, verão? E como é que ele se comporta quando tem pouco sol, inverno? E aí seria muito pobre você achar que você é apenas noite e dia. E você ainda mais sendo mulher. Ou você acha que também o seu noite e dia, verão, inverno também não muda isto aqui? Afinal, carnaval está aí para isso mesmo. Mas ainda assim, o biológico é por quê? Porque assim, a mulher, ela isso vai começar essa parte do menstrual a partir da menstruação, de fato, a partir do início da menstruação. Até então, o nosso biológico, a gente acompanha desde sempre, acompanha os homens, enfim. Eu só estou mostrando para vocês que nós não temos apenas um. Sim. E aí, se você for ampliar mais ainda, nos ciclos do desenvolvimento, você tem o sistema ciclo circadiano muito maior. A infância é um, a adolescência é outro, a juventude é outro, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tenho, o que eu queria mostrar, por isso que eu parei hoje aqui. A principal coisa de hoje era mostrar para vocês, o ciclo circadiano não é apenas o que vocês veem, o diário, noite e dia. Não é. Eu não disse que ele não existe. Eu só estou dizendo, não é só ele. Se vocês forem trabalhar, vocês têm que olhar o diário. Se for mulher, o lunar, o anual, né, que é o sazonal, né, inverno e verão, e também o das fases da vida. Que fase da vida que você está? Não dá. E eu vejo muito isso na saúde porque eu gosto de cuidar de velho. Eu gosto de idoso, gosto de velho, gosto de trabalhar com esse tipo de grupo. E o que eu mais vejo são pessoas que querem tratar um velho como se ele fosse jovem. Você fala, não, você é um idiota. Tem uma empresa de home care, eu vejo um monte de famílias que querem fazer o velho fazer exercício achando que ele vai ter o vigor da juventude. Você é um idiota. Óbvio que eu explico de uma outra forma, sem chamá-lo de idiota. Mas na minha cabeça, tá, você é um idiota, ele tá velho, vai morrer.
Então não trate ele como um jovem, trate-o como velho. É um outro ciclo circadiano, percebe? E aí você fica, se vocês vão digitar no Google, no YouTube, no TikTok, o que importa, ciclo circadiano, noite e dia, noite e dia, noite e dia, noite e dia, você fala assim, ok, beleza, e o que mais? É só um pouquinho, diga. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, porque assim, no inverno, teve um inverno acho que ano passado que fez muito frio. Então eu não senti tanto agora esse inverno aqui. Mas não é o frio, não é a temperatura, é a incidência da luz. Quanto mais próximo da linha do Equador, menos você sente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais você sente. Vocês pegam estudos sobre suicídios, estudos sobre depressão, estudos sobre comportamentos agressivos. Quanto mais no inverno é outro corpo, é uma outra sociedade. Por quê? Porque não tem luz. A energia mais potente neste planeta é a energia do Sol. Só temos vida porque temos o Sol. Se você não, é que hoje não vai dar para abordar, porque senão é muita coisa e aí não fica fixado o conhecimento, né? Nós já vamos desligar e vamos ver sobre a semana que vem. Mas o que manda é a luz. Igual um dia cinzento, né? Vai deixar Você pega, por que o brasileiro é feliz? Porque aqui faz sol o ano todo. Por que o inglês é aquela chatice? Porque lá tua cinza o ano todo. há muitos, quando eu era no mês de julho, você não saía da garoa, porque era aquela garoa mesmo em São Paulo. Esse é um outro ciclo circadiano, que aí nós vamos ver o que a gente vai abordar. Diga. Aí é uma outra questão, aí o nome disso é jet lag. O jet lag ele tem uma mudança curta, depois você se adapta. O nome disso é jet lag. Mas pensando no ciclo circadiano, pouco importa, óbvio, a única diferença que você vai ter é no ciclo sazonal anual. Se você mora perto da linha do Equador, você não vai sentir. Agora, se eu moro nos trópicos, por exemplo, a galera que mora lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm problemas que nós, aqui em São Paulo, não temos. É isso mesmo. E aí, enquanto que isso influencia o comportamento, na vida, porque eles têm que se. Como é que fala? Pode dizer, não se adaptar, mas se incentivar, se motivar a fazer as coisas, porque a ideia é que quando a luz está apagada, a gente quer também desligar. E eles ficam nisso por meses. Você pega. Os problemas também de deficiência. Sim. Então, aí a gente vai ver o que a gente vai discutir semana que vem. Mas pega do ciclo diário, do diário. Eclipse e bichos da fazenda. Aí no YouTube, quando tinha TikTok, como é que os bichinhos da fazenda se comportam no eclipse solar? Cara, é interessantíssimo. Eu não vou falar, não vou dar o spoiler. Isso também é da noite, né? Também muda. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Frustrações? É isso aí, personas.